dando sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Rio Preto, recebemos hoje o prefeiturável do DC, o Rogério Vinícius. Essas entrevistas estão sendo realizadas aí desde a semana passada e tem 40 minutos cada. O objetivo é abordar aí os temas mais importantes para o futuro de Rio Preto, como saúde, educação, economia, mobilidade, desenvolvimento social, etc. O Rogério tem 42 anos, é advogado e já presidiu o Conselho Municipal de Saúde. Ele tem como vice a sargento da Polícia Militar, Valquíria Faganelli, que é do mesmo partido. Essa entrevista, além de ser exibida ao vivo agora, será reprisada logo mais às 9 horas da noite e também amanhã às 7 horas da manhã e ao meio-dia. Depois, no final de semana, junto com os candidatos desta semana, ela será reprisada também de maneira igualitária. Na semana passada foram entrevistados já Carlos Alexandre, Felipe Marchesoni, Celi Regina, Paulo Bassan e Edinho Araújo. Amanhã é a vez do Marco Rilo, do PSOL, na terça-feira, amanhã, né? E na quarta, o entrevistado é Marco Casale, do PSL. Na quinta, está agendado a Coronel Helena, do Republicanos, e a TV Câmara aguarda a confirmação aí do candidato do PDT, Carlos Arnaldo. Então, como eu disse, essa entrevista terá 40 minutos que começam a ser contados agora. Rogério, muito obrigado por atender o nosso convite. E eu começo fazendo a pergunta que eu tenho feito a todos os candidatos. Por que o senhor decidiu ser candidato a prefeito de Rio Preto? O que o senhor considera que o credencia para essa função que é a mais importante da nossa cidade? Boa tarde, Alexandre. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Câmara. Em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade. Alexandre, na verdade, eu não fui atrás de ser candidato. Eu recebi o convite do Democracia Cristã e antes de aceitar, eu demorei aproximadamente um mês pensando, buscando o conselho das pessoas próximas, das nossas bases, e acabei aceitando o convite justamente por entender que nós precisamos de uma administração diferente. Rio Preto precisa urgente de um prefeito que seja um administrador público, especialmente nesse momento em que nós vivemos hoje. A crise da pandemia escancarou para todo mundo a verdade de que nós somos governados há mais de 20 anos por um mesmo grupo, que é esse grupo que traz hoje outros candidatos também se apresentando como novidade, que na verdade são mais do mesmo, porque há 20 anos estiveram juntos com os ex-prefeitos, pulando de uma secretaria para outra, de um cargo para outro, mas sempre ajudando nesse modelo de administração que a gente sempre teve, onde nós sempre tivemos prefeitos que são políticos excepcionais, mas que a crise da pandemia revelou que são péssimos administradores públicos. Eu tenho 16 anos de trabalho com políticas públicas e sociais e com controle social, e esses anos todos de estudo e de trabalho me trouxeram a capacidade, a competência para fazer uma administração completamente diferente. Eu acho que cada entrevista que eu tenho visto dos outros e minha, a cada uma tem ficado um pouco mais clara a grande diferença e o abismo que existe entre nós. A capacidade técnica e a competência que eu adquiri nesses anos todos de trabalho e de estudo é o que me credenciam para ocupar o cargo de prefeito, mas mais que isso, a minha experiência no Conselho de Saúde me deu a clara noção de que o estágio mais avançado do exercício de democracia e de cidadania é a participação da sociedade na construção das estratégias de políticas públicas, do controle da fiscalização das ações dos entes públicos, e ninguém mais credenciado e mais preparado do que eu para colocar esse modelo de administração em vigência aqui em Rio Preto, trazer a sociedade. E eu tenho dito que toda essa experiência, todo esse trabalho, na verdade, me forjou como um líder e não como um chefe do executivo. E essa crise da pandemia, que é uma crise sanitária, é uma crise que atinge todos os setores da sociedade, a gente só vai conseguir superar
se nós tivermos alguém que consiga, enquanto líder, unir a sociedade em prol da reconstrução da nossa cidade, da nossa economia, do nosso sistema de saúde, a retomada de todas as atividades de forma segura, e isso só um líder vai poder fazer. Ok. Ô, Rogério, aproveitar e repercutir essa pesquisa divulgada aí pelo portal DL News, Record TV, coloca o senhor com 2% à frente de nomes conhecidos da política, como a ex-vereadora Celi Regina. Surpreendeu o senhor ou ainda está, o senhor acha que ainda tem espaço para crescer aí? Alexandre, está tudo dentro do nosso planejamento, né? Nós acreditamos que a nossa candidatura, ela é uma candidatura nova. Eu não sou tão conhecido na cidade como os outros e as pessoas precisam me conhecer, as pessoas precisam saber quem eu sou, ouvir minhas propostas. A gente tem tido uma aceitação muito grande em todos os lugares que nós vamos. Então, nós vimos nessa pesquisa um percentual de 16% de brancos e nulos e 26% de indecisos. São 42% da população de Rio Preto que não me conhece, que não sabe quem eu sou. É impressionante o número de pessoas que entram em contato comigo pelas redes sociais dizendo: doutor, eu tinha decidido não voltar, eu tinha decidido pagar a multa, que seria melhor do que ir votar, mas eu tenho visto os seus vídeos, tenho visto o seu material, conheci você agora e eu estou não só animado de votar, mas tenho pedido para que outras pessoas também te conheçam. Então, nós temos um planejamento de campanha, apesar de não termos tempo de TV, nós vamos ter bastante espaço nessas entrevistas, nessas sabatinas, para que as pessoas nos conheçam e nos vejam, e eu tenho absoluta certeza de que é da comparação das propostas dos outros com a nossa que o nosso trabalho vai crescer, e esses 2% a gente espera que ele aumente pelo menos em 150%, 200% até a gente chegar no dia da eleição. Ok. Ô, candidato, a gente sabe, como o senhor bem sabe, a gente vive num período aí de forte viés conservador, até reacionário, né? Uma polarização também muito forte da política. O senhor está num partido que se diz democrata cristão. Eu queria saber como o senhor se classifica no espectro político. O senhor se diz um homem de esquerda, de direita, de centro? Eu queria que o senhor discorresse um pouquinho sobre isso. Alexandre, esse é um tema muito complicado da gente falar no Brasil hoje, porque a verdade é que as pessoas não têm muita noção do que é ser direita e esquerda. As pessoas confundem direita e esquerda, que são noções político-econômicas, com ser conservador ou liberal. Isso está tudo muito perdido e muito diluído na cabeça das pessoas. Sobre o partido, o que eu tenho dito é que Democracia Cristã não é um partido de cristãos. Nós não temos candidatos que são pastores, que são líderes religiosos da Igreja Católica ou do Centro Espírita, ou seja qual for. O Partido Democracia Cristã é um partido que tem como base os valores cristãos e que são comuns a outras religiões e que constituem a base de qualquer sociedade, ou a base da convivência em sociedade. O que eu tenho reforçado bastante também é o seguinte: nós vivemos hoje, acho que os dois maiores problemas que nós temos no Brasil hoje são a corrupção e a polarização. A corrupção é um problema que se formou, é um problema que se gerou naturalmente desse nosso processo, desse nosso modelo político que precisa urgente de uma reforma. Mas a polarização não foi um processo natural. A polarização ela foi um processo gerado, criado, para que a sociedade chegasse nesse estado em que está. E por mais que as pessoas vejam nessa polarização direita de um lado, esquerda do outro, quem criou isso e quem se beneficia com isso não é nem direita nem esquerda. Quem se beneficia com isso é o centrão, que é quem, na verdade, governa esse país desde sempre e pula para o lado que interessa, sempre trazendo o governo para junto de si. Esse centrão segue com as suas estruturas de corrupção intocadas. E isso por quê? Porque a sociedade que deveria estar lutando contra essa corrupção está se digladiando entre si com essa discussão de direita e esquerda.
E quando você senta com as pessoas para conversar, o que a gente descobre é que todo mundo quer, na verdade, a mesma coisa. Todo mundo quer um governo que seja honesto, que seja transparente. As pessoas querem ser ouvidas pelos administradores públicos. As pessoas querem participar do processo de tomada de decisão. As pessoas querem prefeito que seja competente, secretários que sejam escolhidos em base em critérios técnicos. E a gente só vai conseguir, como eu já disse, superar essa crise da pandemia quando nós conseguirmos unir a sociedade em prol disso, de reconstruir a economia, de reconstruir a cidade. Essa polarização, ela atrapalha e ela impede. Eu prefiro dizer que eu sou humanista, que eu vou colocar o ser humano no centro da administração pública e que os valores que eu defendo são os valores do amor, da solidariedade, da fraternidade, da família, do cuidado com o próximo, da honestidade, da transparência. E quem acreditar e quiser esses valores está convidado a vir comigo. Eu prefiro não colar na minha testa nenhum rótulo, porque esses rótulos são mal lidos pela sociedade de um modo geral. Eu prefiro falar o que é que tem dentro do pote do que colocar um rótulo na testa. Ok. Como vai ser o financiamento da campanha do senhor? O senhor vai usar fundo partidário? O senhor vai viver de doações? O senhor vai se autofinanciar? Como será o seu financiamento de campanha? Alexandre, nós não temos fundo partidário, tá? O partido não ultrapassou a cláusula de barreira. O PMN que está vindo conosco a mesma coisa. Nós estamos fazendo a nossa campanha 100% com doação de recursos daquelas pessoas que acreditam nesses valores que eu te falei, que acreditam na competência e na capacidade técnica da nossa candidatura. E essas pessoas estão participando financeiramente da contribuição da campanha. Eu também não tenho recursos pessoais para colocar, o que tenho é muito pouco, é evidente que vou colaborar também, mas à medida da possibilidade, e nós vamos trabalhar com os recursos de quem acredita na nossa candidatura. Como eu disse, o senhor tem uma policial militar como vice, a sargento Faganelli, Valquíria Faganelli. Qual que vai ser o papel dela na sua campanha? Lembrando que ela chegou a coordenar o núcleo de mediações da Polícia Militar, no mediação comunitária, né? Qual o papel dela na sua campanha? Muito bem lembrado, Alexandre. O convite para a Valquíria vir não foi pelo papel dela enquanto policial militar, mas sim por tudo que ela já desempenhou e tudo que ela já desenvolveu e já fez dentro da Polícia Militar. Não só a ajudar na implantação e no funcionamento do Sejusc dentro da PM, mas também todo o trabalho que ela desenvolve com famílias onde há ocorrência de violências domésticas, essa visão que ela tem do cuidado com o próximo. Então, a Valquíria, dentro da nossa campanha e dentro do nosso governo, ela vai ter um papel muito ativo, porque ela tem experiência, ela tem competência para trabalhar e ela vai ocupar os espaços dela dentro da gestão e na campanha ela vai ajudar a levar o nosso nome em todos esses meios onde ela já transita com grande frequência e com grande facilidade. O candidato, antes mesmo da campanha começar oficialmente, o senhor foi condenado em R$10 mil por propaganda antecipada e ataque à honra do atual prefeito. Queria saber o que o senhor pensa disso, como o senhor lidou com isso e se esse tipo de atitude, né, de ataques pessoais não prejudica a qualidade do debate. Alexandre, em primeiro lugar, esse processo foi um processo nulo, nós temos um recurso pendente lá, tá? Não houve ataque pessoal nenhum ao Edinho, o que eu fiz foram críticas à gestão e esse processo versou sobre um vídeo que eu fiz falando a respeito do Hospital da Zona Norte. E tanto é verdade tudo o que eu disse, que nós ingressamos com uma ação aqui e chegamos a obter uma liminar aqui, suspendendo a construção do hospital. Se você olhar todos os vídeos que eu postei, que eu fiz na pré-campanha e os que eu venho fazendo agora, em momento nenhum você vai ver ataque à pessoa do prefeito Edinho Araújo. Você vai ver ataques à gestão dele. Você vai ver críticas
ao modelo de gestão dele e a algumas coisas que ele fez enquanto prefeito. Tem uma coisa que eu prezo muito, é pela ética e pelo respeito com as pessoas. Agora, ataque pessoal não teve nem a ele, nem a ninguém, e não terá. Eu acho que a grande questão é a gente saber separar. Uma coisa é eu apontar os erros da pessoa enquanto prefeito, enquanto administrador público. Outra coisa é entrar na esfera pessoal dele e desferir ataques. Isso eu não fiz em momento nenhum e não farei, nem com ele, nem com qualquer outro candidato, porque eu acredito que o debate tem que ser no campo das ideias e tem que ser no campo político e não no campo pessoal, porque senão vira baixaria e isso não contribui com absolutamente nada para o processo democrático. Ok. Aproveitando esse gancho que o senhor falou do hospital, o senhor entrou com uma ação popular, se eu não me engano, né, contra a construção do hospital lá da Zona Norte por uma suposta irregularidade aí na permuta da área pelo serviço. Queria saber se o senhor se arrepende dessa ação, já que a causa, por mais que o meio seja questionado, o fim é nobre, que é a construção de um hospital. E queria saber o que o senhor pensa disso, enfim. Bom, então nós temos que pontuar sobre isso algumas questões, Alexandre. Primeiro, que é uma mentira dizer que aquilo é um hospital, tá? Não é um hospital. Ali, se você for ver, essa obra ela não está no plano plurianual, não está na lei orçamentária, isso por uma razão simples. Esse hospital da Zona Norte, eu falo Zona Norte, eu sei que o pessoal gosta que fale região norte, mas eu falo Hospital da Zona Norte porque é o nome que a prefeitura deu, tá? É esse o nome que está no edital e no contrato. O Hospital da Zona Norte, na verdade, vai ser um serviço parecido com o do ARI, que agora ocupa tempo da saúde. Só vai ter a ampliação de alguns pequenos procedimentos e de alguns exames. Então, quem está esperando o hospital na Zona Norte, saiba que isso é uma mentira. Nós não teremos um hospital na Zona Norte. Nós teremos um ambulatório com a prestação de alguns serviços de pequena complexidade. Esse é o primeiro ponto. Segundo, não me arrependo, porque a partir do momento que eu entrei com a ação e vi que a população queria que saísse, embora esteja sendo enganada, nós mudamos a estratégia dentro do processo. O que eu estou fazendo agora é lutar para que a gente tenha uma outra liminar, simplesmente proibindo a prefeitura de outorgar a escritura e ceder a posse da área para a Construeste. Porque eu tenho absoluta certeza de que eu vou ganhar essa ação. Porque essa licitação foi flagrantemente direcionada para entregar uma área para a Construeste, que eu falei na época 40 milhões, mas hoje eu tenho visto, a área do lado foi adquirida pela Codilar em leilão judicial, numa execução da própria prefeitura, 10 mil metros quadrados por 10 milhões do lado. Se você aplicar o mesmo valor sobre essa área, são 145 milhões, não são 40, muito menos 23. Você entendeu? Então, o que eu estou brigando agora é só para evitar que essa área seja entregue para a Construeste, ou seja, nós teremos o hospital, a Construeste não terá área e nós vamos ter que fazer... A alternativa que a Construeste terá vai ser de ingressar com uma ação contra a Prefeitura para receber aquilo que gastou para construir, desde que comprove os gastos. Ou seja, nós vamos ganhar esse hospital da Construeste aí com um prazo de 10 anos, mais ou menos, para a gente pagar o que eles comprovarem que gastaram para construir. Eu acho que isso vai acabar ficando para a população de Rio Preto como uma espécie de compensação, né, por tudo aquilo que a gente já pagou, obras, né, de valores bem questionáveis e bem duvidosos nesses anos todos para a Construeste. Perfeito, candidato. Como eu disse, o senhor presidiu já o Conselho Municipal de Saúde, né? Acho que durante 8 anos, se eu não me engano. Pela experiência que o senhor adquiriu nesse período, como que o senhor avalia a saúde de Rio Preto, saúde pública, claro, como um geral, e como que o senhor mudaria, se o senhor fosse gestor da saúde, o que o senhor mudaria do que temos hoje? Se é que mudaria alguma coisa, Alexandre, né? olha, essa pergunta a gente poderia ter 40 minutos para responder só ela, porque aí a gente está dentro da minha área, mas eu vou tentar ser bem breve. Eu vejo a saúde pública de Rio Preto com vários problemas.
O primeiro deles é que nós temos diversas pessoas muito capacitadas dentro da Secretaria de Saúde e que são impedidas de trabalhar de acordo com essa capacidade, porque tem que atender aquilo que o secretário de Saúde manda, e que nem sempre é para o bem da saúde. Infelizmente, a maioria das vezes é voltada a um determinado interesse que não é o interesse público. Em segundo lugar, nós precisamos mudar a nossa política de pessoal. Metade dos trabalhadores da saúde em Rio Preto são contratados por convênio com o HB. E qual que é o problema disso? Ou quais os problemas? Tem inúmeros. Primeiro, que a gente tira muito recurso da Rio Preto Prévio e está deixando de arrecadar para Rio Preto Prévio. Segundo, que você não tem um critério, um objetivo de seleção dessas pessoas. Então, a gente não sabe qual a qualidade técnica. Tem profissionais muito bons trabalhando lá, mas nós não temos como avaliar a capacidade técnica de nenhum deles, porque nenhum deles foi submetido a um processo seletivo. Como se não bastasse não terem sido submetidos a processo seletivo, esses que são contratados sem concurso, a grande maioria ganha mais do que os concursados na mesma função. Se você pegar um médico contratado pelo convênio da OHB, ele ganha mais do que um médico concursado. Isso porque o HB contrata e tem que observar as normas das convenções coletivas do Sindicato de Saúde, e a Prefeitura não. Então, os reajustes são diferentes, é uma desigualdade absolutamente injusta. Além disso, nós precisamos mudar o foco da administração da saúde em Rio Preto. Nós precisamos parar de gastar tanto com ações de recuperação da saúde, precisamos investir mais em ações de promoção e prevenção. Nós precisamos ajudar as pessoas a melhorar a saúde e não cuidar da doença. Nós precisamos dar incentivos e oferecer meios para que a gente tenha resolutividade na atenção básica. Nós precisamos aumentar a gama de exames na atenção básica para que o médico, na atenção básica, possa diagnosticar. Isso não só vai baratear o serviço de saúde, como vai reduzir muito o tempo do início do tratamento do paciente, que é atendido na atenção básica, tem que ser encaminhado para a especializada, aí se pede um exame na especializada, demora meses, às vezes anos para realizar esse exame, até que venha o resultado, ou seja, nós precisamos melhorar isso. Eu fiz algumas ações populares também contra a Santa Casa e a Prefeitura, porque a Santa Casa veio recebendo inúmeras emendas parlamentares, recurso de emenda parlamentar, e que foi repassado sem vinculação a serviço nenhum. Isso é caridade com dinheiro público. Isso é ilegal, isso é inconstitucional. Pode receber emenda parlamentar? É evidente que pode, mas nós vamos pegar todos esses recursos de emenda parlamentar que vier para a Santa Casa e vamos vincular a mutirões de exames e de procedimentos. Nós precisamos usar esse dinheiro em favor da população e não para fazer caridade com a Santa Casa. Até porque a Santa Casa não precisa mais de caridade. Quando eu fui presidente do Conselho Municipal de Saúde, venceu o contrato de prestação de serviço da Santa Casa, a Prefeitura, o então prefeito Valdomiro, ia renovar esse contrato no mesmo valor, e o IELAR passava por sérios problemas financeiros, porque o valor que a Prefeitura pagava para os hospitais era muito abaixo do que o serviço custava. Os hospitais tinham que bancar. E a Santa Casa me procurou na época e apresentou um déficit mensal de aproximadamente R$315 mil. E fui eu quem peitei, prefeito, secretário de saúde, e trouxe o Conselho de Saúde comigo para fazer com que o contrato fosse renovado com esse reajuste de mais de R$315 mil ao mês. De lá para cá foram mais de 40 milhões que a Santa Casa recebeu desde 2013, graças à atuação minha e do Conselho de Saúde. A Santa Casa hoje, ela é superavitária, ela tem entrou 2020 com mais de 115 milhões aplicados no banco. Isso é mérito da gestão da Santa Casa, mas isso é prova de que não se pode fazer caridade com emenda parlamentar. Emenda parlamentar tem que ser usada em benefício da população, e nós vamos fazer isso. Nós vamos vincular esses valores a mutirões de exames e de consultas, e nós queremos adotar uma série de outras medidas que estão no nosso plano de governo para fazer com que isso aconteça. Uma das propostas nossas é ocupar o Hospital Nossa Senhora da Paz nesse momento de Covid. São 115 leitos de enfermaria e 32 de UTI. Mais para frente, trazer para a população, submeter a população à proposta de ficar com esse hospital, que está avaliado em 39 milhões, mas ele está indo a leilão na Justiça por 19 milhões e 600. Nós temos um crédito de 1 milhão e 600
ou seja, a gente poderia ficar com esse hospital por 18 milhões. Né? E isso é viável? É absolutamente viável. Se nós estamos entregando uma área, ainda que fosse 23 milhões só, pela construção de um prédio, é um prédio, não é um hospital, é só o prédio, porque todo equipamento, tudo, a prefeitura vai gastar a parte. Se nós estamos gastando 23 milhões, né, ou o que se diz que é isso, na construção de um prédio de 4.200 metros quadrados, eu entendo que é muito mais viável e muito mais benéfico nós gastarmos 18 ao invés de 23 e termos um imóvel com 12 mil metros de área e 9.200 metros de construção. É mais que o dobro da área e do tamanho do Hospital da Zona Norte. Fazendo isso, nós triplicaríamos a capacidade de atendimento nosso no SUS. A gente zeraria filas de espera. Nós pararíamos de gastar tanto como a gente gasta hoje com o aluguel do poupa-tempo da saúde, e poderíamos investir isso em outras áreas. Investindo em promoção da saúde, sobraria muito dinheiro e melhorando a qualidade e a resolutividade da atenção básica, nós teríamos condições de colocar para funcionar tudo isso. E usando direito o dinheiro, parando de dar dinheiro de presente para as entidades. Nós temos que fortalecer as entidades que são parceiras, mas sem ficar fazendo caridade com dinheiro público. Nós temos que pagar o valor que custa o serviço, mas nós temos que cobrar, em resposta a isso, que seja oferecido serviço para a população. Perfeito. Bom, como eu disse, o senhor é advogado, né, e atua, ou pelo menos atuava, junto ao GADA, assistindo pacientes aí que buscam medicamentos na justiça, né? Mas por essa atuação, o senhor já foi acusado de operar uma indústria de liminares e a judicialização excessiva de pedidos de medicamento, o que, segundo a saúde, não seria tão necessário e afeta o orçamento da pasta. Queria saber o que o senhor tem a dizer sobre isso. Bom, o que eu tenho a dizer sobre isso, e que eu acho que é muito importante as pessoas entenderem, é que o advogado pode propor ação. Quem defere a liminar e manda a prefeitura pagar é o juiz, não sou eu. Quem é responsável pela judicialização da saúde é o poder público que não oferece o tratamento de saúde para o usuário do SUS. Então, hoje, o Poder Judiciário, através do STF, definiu critérios, e do STJ, definiu critérios muito objetivos para deferimento de liminar. E se não estiverem cumpridos esses requisitos, o juiz não defere a liminar e não determina a entrega do medicamento. Um desses requisitos é a comprovação de que já foram usados todos os medicamentos e todos os tratamentos disponíveis no SUS e sem resultado. Então, a responsabilidade desse número grande de ações não é minha. Eu não sou o paciente, eu não sou o médico que prescreve, eu não sou o juiz que defere a liminar e, acima de tudo, eu não sou o gestor de saúde que nega o tratamento do paciente. A melhor forma de se resolver a judicialização, você sabe qual é? É o poder público fornecer o medicamento que a pessoa precisa, é dar o tratamento para quem precisa. Se fizer isso, não vai ter judicialização. É muito fácil jogar a culpa no advogado, ao invés de cumprir com o seu papel, que é dar saúde para as pessoas. Ok. Antes de a gente partir para a proposta, candidato, uma última questãozinha. O senhor não declarou um único bem à Justiça Eleitoral, é isso mesmo? O senhor não possui nada no seu nome, um automóvel, um carro, uma casa, nada? Alexandre, eu não tenho patrimônio, eu não tenho nenhum imóvel, moro de aluguel, e eu tenho um carro que eu comprei por consórcio, mas quando eu fui pegar esse consórcio, a minha renda declarada, ela não era suficiente para obter a carta de crédito. O banco não aceitava. E, na verdade, sim, hoje o que a gente tem, o trabalho nosso hoje é quase que exclusivamente no GADA, e o que a gente recebe são os valores de honorários que o juiz determina que a prefeitura e o Estado paguem. E todos esses valores são declarados. Quando o poder público faz o pagamento do honorário, isso está na declaração de imposto de renda. Então, não tem sonegação de imposto, nem ocultação de renda. Mas, infelizmente, esses valores caíram bastante e eu não consegui ter a aprovação da carta de crédito e acabei pegando no nome da minha mãe, que tem também conta no mesmo banco. Mas isso por conta de poder obter a carta de crédito. Mas o único bem que eu tenho é um carro
que não é financiado, mas é pago consórcio ainda. Ok, eu notei que o senhor também não apresentou aquele plano de governo que fica ali no site. Tem algum motivo? Não precisa de plano? Não, nós temos plano de governo e ele foi registrado junto com a candidatura. Aliás, eu desafio todo mundo a mostrar o seu e comparar com o meu. O que nós ainda não temos é um site no ar, porque a nossa campanha é muito modesta. A minha equipe de marketing começou a trabalhar na segunda-feira, dia 28. Então, a gente está um pouquinho atrasado em relação aos outros, porque os outros têm mais dinheiro do que a gente, né? Okay. Trabalhar sem fundo partidário, sem grandes empresários, mas nosso site deve estar no ar dentro de 1 ou 2 dias, e aí o nosso plano de governo vai estar lá à disposição de todo mundo para consultar na íntegra ou para consultar por eixo temático, vai estar tudo bem separadinho, bem perfeito. Lá. Perfeito. Vamos partir para a proposta, candidato? Proposta, porque temos aí, já foi, incrivelmente, meia hora de entrevista. Economia e emprego, né? A gente sabe que talvez esse seja o maior desafio aí no pós-pandemia. Quero saber, se o senhor for eleito, o que o senhor fará a partir de 1º de janeiro para recuperar a economia e a geração de empregos. Alexandre, a primeira coisa é a gente reconhecer que a Constituição reserva muito pouca coisa para o município no que diz respeito à economia. Nós não podemos adotar grandes medidas. O que nós podemos fazer é estimular a economia indiretamente. Então, o que nós pretendemos fazer? Primeiro, desburocratizar a máquina administrativa municipal, facilitar a obtenção de alvarás, especialmente de construção e reforma, que ainda não é informatizado. Nós vamos informatizar tudo e agilizar muito esses procedimentos, esses processos. Nós pretendemos unificar, ou pelo menos colocar para dialogar todos os diferentes setores de fiscalização da prefeitura, porque não é raro acontecer, especialmente no ramo da alimentação, da empresa receber um fiscal da prefeitura que determina uma série de medidas e providências. Quando são adotadas, chega um fiscal da vigilância sanitária e manda desfazer tudo. Então, é necessário haver coerência e tem que se falar, né, todos os setores de fiscalização para facilitar a vida do empresário. Um dos setores que mais gera renda e um dos maiores responsáveis pelo PIB no Brasil é o turismo. Nós temos no nosso plano de governo diversas propostas para estimular o turismo aqui, construção de um grande parque de convivência com área de esporte, construção de uma arena multiuso, de um cartódromo. Para isso, nós temos parceiros da iniciativa privada dispostos a investir numa parceria público-privada. Nós precisaríamos só ceder a área e ter a boa vontade de fazer. Isso atrairia, além de mais shows, mais eventos, atrairia grandes feiras para cá, de diversos setores, agronegócio, moveleiro, do setor do ciclismo, que cresce muito, da arte, da cultura. Nós vamos estimular o turismo como fonte de renda e, indiretamente, a gente estimula todos os outros setores da economia de Rio Preto. Nós queremos ouvir o empresariado e trazer o empresário para dentro da administração pública para que ele possa nos ajudar a entender quais as necessidades. E a primeira coisa que nós vamos fazer no nosso primeiro dia de governo é reformular, reestruturar esse comitê gestor do enfrentamento da crise do Covid, que ele não tem autoridade, ele não é participativo e ele é mal utilizado, inclusive no que diz respeito à competência das pessoas que o compõem, porque, como eu disse, os técnicos da Secretaria de Saúde, eles são tolhidos, eles são impedidos de trabalhar da forma como eles gostariam, porque eles têm que seguir as orientações do secretário de saúde e do prefeito. Então, nós vamos reestruturar esse comitê gestor, trazer empresários, empregados, pessoas de todos os segmentos da sociedade para dentro do comitê gestor. Vamos, como eu disse, ocupar o Hospital Nossa Senhora da Paz para aumentar a quantidade de leitos e garantir a manutenção das atividades produtivas, e sem esquecer de que é necessário interromper ou minimizar, diminuir o ciclo de transmissão da doença, porque nós vamos ter que conviver com essa realidade durante um bom tempo ainda. E aí, dentro do nosso plano de governo da saúde, nós temos inúmeras propostas para ajudar a reduzir o ciclo de transmissão do Covid. O senhor acha que Rio Preto deveria ter decretado lockdown? Rapidinho, hein, candidato, que a gente tem 7 minutos. Olha, foi tudo feito errado aqui, Alexandre, em Rio Preto. Se tivesse feito a coisa certa desde o começo, com um comitê gestor participativo e ajudando, investindo massivamente em
conscientização da população, a gente não estaria na situação que está. As pesquisas mais modernas comprovam que o maior meio de transmissão do vírus são os ônibus. E o que a prefeitura fez foi restringir o horário de comércio, diminuir o número de ônibus, causar superlotação, ou seja, tudo errado. Nós queremos ampliar o horário de funcionamento do comércio e dividir esses horários. Então, cada atividade vai funcionar em um horário diferente, começando e terminando em um horário diferente do outro setor da atividade. Isso nós vamos fazer ouvindo o empresariado para poder definir essas escalas. Isso para quê? Para que o trabalhador não tenha que se aglomerar dentro de ônibus. Nós vamos aumentar o número dos ônibus, vamos, se necessário, dar um subsídio para as empresas de transporte, para a gente poder aumentar o número de veículos e limitar o número de pessoas por veículo, para que a gente possa segurar o ciclo de transmissão nesse maior canal de contaminação que tem sido o transporte público. Aproveitando esse gancho do transporte, aí vamos falar de mobilidade. Queria que o senhor falasse sua proposta para transporte, o senhor já meio pincelou aí, transporte coletivo, mas também a mobilidade em geral. Pessoas que usam automóvel reclamam que Rio Preto tem grandes problemas de fluxo aí, é valeta, é sinal desordenado, é buraco. Pessoas que andam de bicicleta reclamam que ciclovia atende uma pequena parte da cidade. Queria que o senhor falasse suas propostas para a mobilidade urbana, que é o tema tirando a pandemia, acho que é o tema do momento, né? Alexandre, o grande problema dessa administração e dessas administrações dos últimos 20 anos é essa visão míope que se tem de mobilidade urbana. Quando fala em mobilidade urbana por esses ex-prefeitos e para o atual, na cabeça deles vem fluxo de veículos, fluxo de carro. Mobilidade urbana é deslocamento de um lugar para outro, e aí você tem que pensar em carros, você tem que pensar em transporte público, você tem que pensar em motos, bicicletas e o pedestre. Então, essa obra, por exemplo, do Calçadão, a gente vê que é um maior exemplo de que a visão de mobilidade urbana de Rio Preto é míope. As pessoas simplesmente esquecem que tem um pedestre, que o pedestre tem que se deslocar dentro desse espaço que tem uma grande aglomeração de pessoas. Nós vamos rever todos esses projetos mal feitos de ciclovia, que são todos fora dos padrões, todos no lugar errado, colocando ciclista e motorista também em risco. Nós vamos aumentar em 34 quilômetros, pelo menos, as ciclovias em Rio Preto. Nossa proposta é negociar com a CPFL o uso, o que é legal, o que é possível, o uso daquela área embaixo do Minhão, na região norte. Nós queremos cuidar daquela área e fazer daquela área uma ciclovia também e melhorar, acabar um pouco com ou diminuir o número de lombadas e de valetas, porque isso é absolutamente necessário. Investir muito em educação no trânsito, para que a gente possa ter um trânsito mais seguro. E, por último, e eu acho que o mais importante, investir no transporte público. Nós precisamos que a população use um pouco mais o transporte público e use um pouco menos os veículos. Ajudar as pessoas a entenderem que não precisa sair de casa, o marido com um carro, a mulher com outro. No Canadá, eu estive no Canadá há alguns anos e uma medida interessante que eu vi é que lá é proibido, em algumas faixas das grandes avenidas, é proibido você circular se você estiver sozinho dentro do carro. Algumas faixas você só pode circular se tiver 2 ou mais pessoas dentro do carro. A ideia é estimular o uso de um veículo só pela família. Então, isso é educação no trânsito. Nós vamos investir em mobilidade urbana de verdade, e não essa enganação que é, né, ao recapear avenidas e encher de lombada, isso não resolve nada. Ok, candidato. Lembrando, nós temos 3 minutinhos, tem um monte de tema aqui, vamos avançando. Morador de rua, a gente tem visto aí, basta andar aí pelo centro da cidade, Represa, Badia, Andaló, quantidade de gente pedindo dinheiro, morando em Marquise. Sua proposta para acabar com esse problema social gravíssimo? Alexandre, acabar vai demorar um pouco, mas nós temos um projeto para caminhar nesse sentido. Nós vamos desenvolver, pela assistência social, em parceria com a Igreja Católica, e nós já temos parceiro para isso, um projeto onde nós vamos ceder uma área para que esse parceiro construa um lugar onde nós vamos abrigar moradores de rua, e não só homens, mas homens, mulheres e famílias. Nós temos a ideia de fazer parceria com o SEBRAE, com o SESI, com o SENAI, SENAT, para capacitar e dar
dar capacidade técnica para eles poderem se inserir no mercado de trabalho. Nós sabemos que tem muita gente que estava de passagem por aqui e acabou ficando por falta de recursos ou por falta de meios. Nós vamos oferecer a essas pessoas a possibilidade de retornar para suas famílias e, se elas quiserem ficar aqui, nós vamos ajudar na capacitação profissional e nós queremos estimular essas pessoas, a partir dessa capacitação, a montar uma associação, porque a nossa ideia é ter uma parceria com essa associação, especialmente para a manutenção dos espaços públicos, para que a gente não fique com os espaços abandonados. Essa é uma proposta que nós temos de revitalizar as praças, revitalizar os espaços públicos. Não adianta revitalizar se a população não usar, vai ficar depredado, a marginalidade, a criminalidade vai se apossar desses espaços. Então, nós temos um projeto muito bacana, que é o carro-chefe, que nós vamos desenvolver especialmente com crianças e que nós vamos ocupar esses espaços públicos, nós vamos estimular a população a usar esses espaços públicos nos períodos noturnos e finais de semana, e para isso nós vamos precisar de manutenção. A ideia nossa é capacitar essas pessoas, ajudá-las a montar uma associação e usar dessa associação para a manutenção permanente dos espaços e prédios públicos. Candidato, infelizmente o tempo é curto, tinha muita coisa para falar aqui, educação, cultura, meio ambiente, infelizmente o tempo podia ter mais tempo. Eu abro um minutinho para o senhor quiser abordar esses temas, falar o que o senhor quiser, e antes de terminar eu peço para o senhor escolher uma música, como eu tenho pedido a todos os candidatos, para a gente terminar, uma música que o senhor se identifique, que identifique o momento, para a gente terminar o programa. Sim, eu quero dizer para todos os eleitores que nós vamos colocar o ser humano no foco da administração pública. As gestões anteriores investiram muito em infraestrutura, apesar do preço muito alto que nós pagamos, nós temos hoje uma infraestrutura razoável e agora é a hora de cuidar das pessoas, da saúde, da educação, da transporte, e para isso nós precisamos que a sociedade se una, e é justamente por isso que eu escolhi a música Imagine, do John Lennon, porque eu acho que quando cada um tiver muito claro para si mesmo que o que eu quero para mim, eu tenho que querer para o próximo, e só quando isso acontecer que nós vamos crescer enquanto sociedade e superar isso tudo, quando nós entendermos isso, eu acho que a gente começa a caminhar para a superação dessa crise. Ok. Muito obrigado, Alexandre. Obrigado. Candidato Rogério Vinícius, muito obrigado pela sua entrevista, que tenha contribuído aí para o esclarecimento do eleitor. Desejo uma boa campanha, uma campanha limpa para o senhor. Muito obrigado. Certamente nos falaremos ao longo da campanha.